Bom dia, amigos! A Bic Mercado está no ar. Mais uma semana, mais uma sexta-feira, mais um mês novo. Hoje, 1º de abril, dia da mentira. Como a gente queria contar algumas mentiras boas aqui, né? Mas a gente não pode. As verdades são duras, são pesadas, os desafios estão aí e as mentiras só servem para encobrir um pouquinho todos os desafios que nós temos pela frente, mas com certeza eu gosto mais da verdade, do olho no olho, como diz o outro, de pé no chão, para a gente encarar e vencer esses desafios que não são fáceis, não. Semana marcada por grande parte do cinturão produtivo, por um calor escaldante, a chuva ficou centrada mais ao sul do sudeste, realmente o calor foi insano e não há uma previsão assim de chuva para a região produtora no curtíssimo prazo de forma representativa. Existia uma possibilidade na virada do mês de chuvas, mas essa virada perdeu força, já que a bolha de ar quente que está aqui em parte do sudeste, sudoeste baiano e sul da Bahia é muito forte e impede que essas frentes subam de forma forte, ou seja, elas ficam mais centradas em São Paulo, litoral do Rio de Janeiro, sul de Minas, um pouquinho do centro-oeste, mas aqui no nosso coração do sudeste, tempo aberto e temperaturas bem elevadas. E isso pode complicar um pouco assim no sentido do início do trabalho de panha. Aqui no Espírito Santo, sazonalmente, o café Conilon, ele começa a ser colhido depois da Semana Santa, mas eu rodei final de semana algumas lavouras, fazendo palestras, inclusive em Linhares, tanto no sábado quanto na quarta-feira passada. Visitei algumas lavouras e vi muito café verde ainda no pé, muito café amarelo no pé, pouquíssimas lavouras, assim com algumas manchas vermelhas de café pronto, ou seja, eu acho que a gente ainda vai ter um mês de abril, pelo que eu vi no final de semana, ainda marcado por uma ansiedade muito grande, já que os trabalhos de panha não devem ganhar força e velocidade no decorrer do mês, só mesmo na virada de abril para maio, se o clima ajudar, a gente pode vir a ter um pouco mais de trabalhos no interior e, por tabela, um pouco mais de café sendo ofertado no dia a dia nas praças de comercialização. Lembrando que a arábica a situação é diferente. Tradicionalmente, a arábica colheita é só de maio em diante mesmo, ou seja, abril vai ser um mês assim de um grande vácuo de ofertas, de grandes ansiedades dos operadores e, feliz ou infelizmente ainda, de poucos negócios. Lá fora, as bolsas trabalharam de forma mista, de segunda a terça o mercado foi lento, de quarta para frente o mercado teve recompras em função aí de uma sensação de uma situação mais amena no leste europeu, com possibilidade de cessar fogo lá na Ucrânia, e os grandes investidores, aproveitando os níveis mais baixos do café, entraram nas cotações pelas janelas de oportunidades que tinham sido abertas em função das recentes derrocadas, e um tom de recompra foi presenciado e as bolsas recuperaram parte do terreno perdido, mas assim, nada ainda que dê aquela sensação de voltar ao que era antes. O que nós vimos foi muito mais um movimento de recompras em ajustes técnicos do que uma reversão de tendência, mesmo porque a guerra está longe de acabar. Foi o que eu disse numa palestra essa semana. Uma coisa é a guerra militar e a outra coisa é uma guerra econômica. Ou seja, mesmo que haja um cessar-fogo, como que o mundo vai interpretar o levante ou não das sanções contra a Rússia, contra o leste europeu? Ou seja, tem muita água para correr embaixo dessa ponte e nesse aspecto econômico ainda tem muitas dúvidas por serem sanadas e assim o mercado continuará de forma conservadora observando os movimentos, mas eu acho assim que os movimentos brutos que o mercado tinha que ter, tanto no trigo, na soja, na gasolina, ou no café, ou no petróleo, né, como diz o outro, já ocorreu. Agora o mercado é muito mais de ajuste, de apostas de curto prazo e todo mundo à espera de fatos novos, ou seja, daqui para frente o que a gente vai ter é muito mais um mercado de expectativa do que de pegada. Com relação a dólar, tivemos uma semana marcada por níveis abaixo de 4,80 a semana inteira. Essa conjugação de juros mais altos no Brasil com viés de alta e essa conjugação aliado a isso, as sanções econômicas no leste europeu, tem deixado o Brasil como um grande imã de atração a esses capitais voláteis que rodam o mundo. E aí não tem jeito, a tática do Banco Central é essa mesmo, dólar entra, câmbio derruba e ele tenta de alguma maneira acalmar a inflação interna. Eu acho um pouco difícil, porque o núcleo da inflação não é uma inflação de demanda, é uma inflação de elevação de custos, ou seja, realmente é uma briga de titãs, a gente não sabe o que vem por aí, mas eu acho que essa elevação de juros não teria ou não terá
a força que o Banco Central imaginou que poderia ter para derrubar a inflação. Isso só vai servir para a gente ter menos dinheiro na economia e uma estagnação econômica ainda mais forte, porque a renda da população a cada dia que passa perde poder aquisitivo e você sente isso no varejo. No mercado interno do café, os preços se mantiveram estáveis em reais, em alguma qualidade, até houve alguma recomprazinha, no caso específico do Conilon, ele bateu no low do mercado, no piso, e voltou um pouco, ou seja, o mercado busca internamente, a exemplo do mercado internacional, se ajustar ante as recentes volatilidades. Eu acho que os próximos dias à frente a tendência deve continuar a ser essa. Não acredito em grandes quedas de preço e nem de grandes rompantes. Eu acho que a lateralidade vai ser a marca do mês de abril que nós estamos começando hoje, mas continuo de opinião, como venho falando há muitos meses. Nesse mercado de grandes perguntas e poucas respostas, janelas de oportunidade de travas futuras em compra deverão ser bem avaliadas, porque eu acho que errar por 5 mais ou por 5 menos é do jogo, mas errar em deixar de comprar, às vezes, um café interessante pode ser uma política errada no curto, no médio, principalmente no longo prazo, porque os desafios existentes no setor estão na mesa e não há solução de curto prazo. No mais, vamos ficando por aqui, lembrando a todos que sexta que vem temos um encontro marcado, a BIC Mercado, eu e você, porque aqui nós encontramos no presente, quem sabe, um pouquinho da luz para iluminar a vida de todos nós. Um abraço, que Deus nos abençoe, boa semana, bom final de semana e até sexta que vem comigo, Marcos Magalhães, aqui no nosso ABIC Mercado. Um abraço e até lá.